Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre uma pesquisa mencionada pela Folha de São Paulo e também pela Veja, que dizem mais ou menos a mesma coisa. Olha só, a Folha de São Paulo diz que, diferente do que diz Trump, o extremismo de direita lidera casos de violência política nos Estados Unidos, né? Porque vocês sabem, teve o assassinato do Charlie Kirk, e o pessoal lembrou que teve um monte de assassinatos de líderes de direita lá nos Estados Unidos, um monte de atentados de pessoal de extrema esquerda, e o pessoal da esquerda está preocupado com isso, porque de fato a visão lá nos Estados Unidos é que a esquerda é violenta. E é verdade, aqui no Brasil você vê a mesma coisa, a esquerda é violenta, né? Pode pegar até 64. É verdade, o regime militar matou muita gente, mas a esquerda também fez muito terrorismo aqui, né? Enfim, então a Folha diz que, diferente do que diz Trump, a direita é que é extremista, não é a esquerda. E a Folha, a Veja diz uma coisa um pouquinho diferente aqui. Ó. Atentados de direita mataram 6 vezes mais do que os de esquerda nos Estados Unidos, revela estudo. E vamos dar uma olhada nessa história aqui, porque os dois estudos são totalmente subjetivos e furados. Esse da Veja é totalmente furado. O outro da Folha são estudos diferentes, tá? E lá na imprensa americana está aparecendo também um monte de casos, né, de estudos que dizem que na verdade é a direita que é perigosa. Por que está acontecendo isso? Porque o público normal está apavorado com a violência da esquerda, com esse negócio assassinado do Charlie Kirk. Como eu falei, isso pegou muito mal para a esquerda. Então a imprensa lá, né, a imprensa tradicional socialista lá e a imprensa tradicional socialista aqui no Brasil também, está correndo para dizer que não, quem é violento é a direita. Não é... Olha o meu especialista. Eu trouxe um especialista aqui para dizer para você que a violência é da direita. Vamos entender direitinho esse caso, porque olha só, eu cheguei a ponto, meu amigo, de baixar aqui, ó, baixar o dataset do pessoal aqui que foi usado para esse caso da Folha aqui, para mostrar para vocês o que é exatamente esse número que a Folha está mostrando aqui, tá? Essa notícia foi sugerida por o Alucard do MDB, o Brasil precisa desviver para melhorar de vez, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, diferentemente do que diz Trump, o extremismo de direita é mais comum que o de esquerda. Olha só que coisa, né? Então a pessoa de direita é muito mais perigosa, né? Então tá aqui, ó. No dia 10 de setembro, o Charlie Kirk, um ativista de direita, foi morto por um radical de esquerda, de extrema esquerda lá em Utah. A gente já tem agora a confirmação de que sim, ele é de esquerda. Ele namorava uma garota, né, trans, e estava em grupos antifa na internet. E, enfim, e o pessoal começou a falar, e aqui ele diz aqui, o Trump também foi alvo de atiradores, contribuiu para a retórica da esquerda radical. E, mais do que isso está machucando a esquerda. Lá nos Estados Unidos, muita gente do centro, da esquerda não radical, está começando a querer se afastar dessa esquerda radical, porque está vendo que, pô, realmente o pessoal é violento, né? Foi o Trump, agora foi o Charlie Kirk, né? E né, uma sequência de casos assim que chamam muita atenção, e aqui no Brasil é a mesma coisa, a gente sabe que a violência está na esquerda, né? Aí, olha só como é que começa o artigo aqui da Folha, né? Mas estudos e conjuntos de dados disponíveis, em grande parte compilados por pesquisadores que conservadores céticos provavelmente descartariam como tendenciosos, ou seja, ele já mete que, olha só, o pesquisador é de esquerda, tá? O pesquisador é de esquerda. E eu vou falar para vocês, porque eu não vou nem continuar essa matéria aqui na Folha, porque isso aqui é a tradução escrita e escarrada da The Economist. A matéria original está na The Economist. É lógico que seria The Economist, a revista do George Soros, que falaria esse tipo de coisa. Aqui, ó, as mesmas palavras aqui, ó. Mas os estudos e conjuntos de dados disponíveis, a maior parte deles compilado por pesquisadores que conservadores céticos diriam que são tendenciosos, vou dizer exatamente isso, são tendenciosos, sugerem que a morte do Kirk não é representativo de uma tendência global. E aí me vem com esse gráfico aqui, que mostra o número de atentados de violência, número de casos de violência política nos Estados Unidos, né? E aí você vê aqui, poxa, cara, algumas coisas estranhas, porque como é que pode? Em 2001 teve o atentado das Torres Gêmeas, como é que tá pequeno aqui? É porque isso daqui não é o número de pessoas que morreram ou o tamanho do atentado, é o número de pessoas que foram condenadas por atentados. Então, esse dataset que eles estão mostrando aqui, ó, e eles falam aqui, tá? É do The Prosecution Project. Esse site aqui, que é aqui, theprosecutionproject.org, que lida mais diretamente com os casos em si. Então você vê aqui, ó, no dia 12/5 de 2023, a Jane Kida, que é esquerdista, né,
não tem ligação com nenhum grupo específico, ela também não tem... o crime, o método dela foi bloqueio, e foi condenada no dia 6 de março de 2023, ela foi presa aqui, ó, ela foi presa por fazer bagunça no campus por conta de protesto de alguma coisa. Ela era parte do protesto contra o Ron DeSantis, a proposta HB 999, e daí ela foi presa. Então repara que esse número de coisas aqui, ó, é o número de pessoas que foram condenadas ou processadas nos Estados Unidos por atividade chamada de violência política, né? Aí você pode falar, não, beleza. Dá pra ver que tem mais de direita aqui do que de esquerda, né? A direita tá aqui, o amarelinho é de direita, a esquerda é o vermelhinho, é pouquinha coisa aqui no final das contas, né? E o número de pessoas que foram processadas. Mas repara esse cadastro aqui. Isso daqui ela foi presa por um distúrbio. Vamos pegar um de direita aqui. Ó. De direita aqui é Nikolai Levinson. É de direita identidade em questão de identitarismo, né? Entre junho e novembro de 2022, Nikolai Levinson mandou cartas racistas e antissemíticas e antimuçulmanas para escolas e sinagogas em todo o estado de Nova York. Então esse foi o crime do cara. Tá aqui, ó. O cara aqui, ó, foi condenado a 26 meses de prisão. E por quê? Porque escreveu carta. Então repara o que eles estão falando. De fato é um absurdo. Agora, primeira coisa, antissemitismo não é coisa de direita. A direita é a favor de Israel. Aqui no Brasil você vê isso, lá nos Estados Unidos você vê isso. O Charlie Kirk é totalmente a favor de Israel. Existe antissemitismo? Existe, mas não é de direita. A gente não está falando da direita, da nossa direita pelo menos. A esquerda gosta de dizer que os antissemitas estão na direita, mas se você olhar, meu amigo, quem é que é a caravana da Greta que está indo lá em Gaza para brigar com Israel? Quem é que está brigando, que quer reconhecer o Estado palestino, que quer brigar contra o Estado de Israel? São a esquerda que é antissemita, né? Então você tem dois problemas aqui. O primeiro problema que você tem aqui é que essa característica de direita aqui, ó, isso aqui é porque o cara fez força para botar essa direita aqui. E a gente vai ver que esse é um problema também no caso da Veja, tá? No caso da Veja também é um problema. Então ele fez força para botar o cara na direita. E segundo, não teve nenhum morto, tá? A gente não está falando de atentado violento, com mortes. A gente está falando de protestos e cartas que, de novo, é um absurdo, é um absurdo. Ninguém compactua com o antissemitismo, mas não é morte, ele não matou ninguém, né? E assim vai aqui, olha só, Joseph Findlay, no dia 11/1 de 2023, também está marcado como de direita aqui, vamos ver o que o senhor Findlay disse, né? Pegou 96 meses de cadeia. Ele foi preso pela divisão do Cleveland do FBI, alegadamente por levantar um objeto de metal numa ferrovia, numa tentativa de causar um descarrilhamento de trem, e ele teria acusado de botar itens em ferrovias para tentar criar descarrilhamento de trem e coisa e tal. Isso é terrorismo, isso é uma coisa terrível. Eu não vi nada aqui sobre ele ser de direita nessa história. Por que ele é de direita aqui, né? Mas enfim, eles estão dizendo que o cara é de direita, né? Aqui, ó. Segundo diz, ele próprio diz que não tem motivação política. Ele é depressivo, mas não é um terrorista. Ou seja, é um absurdo o caso aqui, mais uma vez, é um absurdo. Mas o próprio réu falou que não tem motivação política o crime dele. Enfim... você pode pegar qualquer coisa aqui o banco de dados é aberto, tá? Você pode pegar qualquer um aqui. É lógico, tem muita coisa também de islamista, né? Islamistas é uma parte central aqui dos ataques e coisa e tal. Enfim, é interessante essa base de dados. Mas repara, essa base de dados pega casos que não tem vítimas. E é muito diferente um caso que não tem vítima, um protesto, uma pessoa que foi presa por fazer protesto, né? Teve várias pessoas lá nos Estados Unidos que foram presas por rezar em frente de clínicas de aborto, e aí anti-aborto é direita, né? Eles botam na direita o anti-aborto, e aí, ou seja, essas pessoas também, teoricamente, mas não fizeram nada, né? Não é uma coisa... Então, essa visão aqui deles aqui é totalmente furada. Isso aqui não quer dizer nada. A maior parte desses casos aqui não tem violência de fato nenhuma. Eu concordo que o caso do cara lá que estava tentando descarrilhar trem é perigoso pra caramba. Tem caso de morte aqui também. Por exemplo, esse caso aqui do Colin Ferguson, em 94, foi condenado a muitos meses de prisão aqui, 3.000 meses de prisão. Depois você faz a conta aí de quantos anos que dá isso, né? Aqui, ó, ele atirou contra 6 pessoas, tentou matar 19 pessoas, 34 tiros, né? E 25 violações de direitos humanos, né?
Ele é um imigrante dos Estados Unidos que veio da Jamaica e coisa e tal, enfim, segundo estão dizendo aqui, ele faz parte do Uncle Tom Negroes, que seria um movimento racial de esquerda lá, que teria feito essas coisas todas. Então, assim, tem casos também de assassinato, e tem também de direita também aqui, ó. Esse outro cara aqui seria trocou tiros com a polícia na sua vez, tentando atingir tentando começar uma revolução. E também foi condenado por quatro contas de tentativa de assassinato, né? Então repara que essas coisas todas aqui, isso aqui é furado pra caramba isso aqui. Tem muito pouco representativo. São pouquíssimos casos de violência real, e o que você tem é muitos casos de protestos e coisa e tal. Não quer dizer nada sobre violência de fato, como foi no Charlie Kirk dar tiro, né? Ou seja, isso aqui descarta esse estudo da Folha. Agora, e de novo, eu baixei aqui a base de dados dele toda. Você pode baixar aqui nesse coisa aqui, ó. Você clica aqui em filtrar dados, e embaixo download data, você baixa os dados todos, você pode ver os dados por você mesmo. E aí você constrói esse mesmo gráficozinho aqui. Isso daqui não são as pessoas, não são os atentados, são as pessoas que fizeram atentado em cada ano aqui, né, dividido de acordo com as categorias dele. Isso sem contar, como eu falei, que essa classificação deles de esquerda e direita aqui é meio feita de acordo com o gosto deles, né? Esse pessoal aqui é esquerdista sim. Se você for aqui no início da página dele aqui, ó, eles colocam aqui, eles têm um setor todo para identificar o pessoal do 6 de janeiro, aqui, ó, procurando informações do pessoal do 6 de janeiro. 6 de janeiro é o equivalente do 8 de janeiro aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, né? Então, pô, claramente esquerdista esse pessoal aqui, buscando informações do pessoal aqui, né? Agora, e esse aqui da Veja? Então a Veja também fez uma propaganda dizendo que não, porque olha só, e aqui é diferente. Ela fala que atentados de direita mataram 6 vezes mais que os de esquerda nos Estados Unidos. Revela estudo, não? Então, atentado de direita, tá vendo? Aí agora aqui eu não posso mais dizer o que eu disse lá na Folha, que são casos pequenos, casos leves, né? Aqui não, é mortes, matou mais gente, né? Então, beleza, vamos ver esse estudo que ele fala aqui. Ele diz aqui ó, que a direita lidera com 63% das vítimas e a esquerda tem só 10% das vítimas, de acordo com eles lá, né? O estudo que eles colocam aqui é esse assim, de novo, uma coisa que acontece tanto aqui na Folha como na Veja, eles não dizem qual é o estudo específico que eles usaram para chegar nessa conclusão, né? Aqui na Veja eles não dizem qual é o estudo, mas eu imagino que seja esse estudo aqui da Cato. Então ele fala que, antes de mais nada, que a violência motivada politicamente nos Estados Unidos é rara, né? E aí ele fala aqui, ó, um total de 3.597 pessoas foram assassinadas por motivos políticos desde 75, né? E fala aqui, ó, que 83% dessas pessoas foram mortas num único evento, o ataque do dia 11 de setembro. Porque, de fato, é o que aconteceu, né? Morreu 3.000 pessoas num único dia lá com os árabes, né? Com os terroristas jogando os aviões contra o World Trade Center, né? Depois teve também o bombardeio da cidade de Oklahoma, né? Vocês lembram, esse atentado foi feito mesmo por um extremista de direita, lá um cara malucão lá de Oklahoma. Outros 5% desses conta nisso daqui, né? E aqueles que foram assassinados a partir de 2020 são apenas, aqui ó, exatamente o número que ele usa aqui, ó. Sem levar em conta o 11 de setembro e sem levar em conta atentados islamistas em geral, a direita lidera com 63% das vítimas, 391 casos. Então tá aqui, ó, se você olhar aqui, ó, 391 assassinatos motivados pela direita na classificação deles, né? E a esquerda, 65 casos, então tá aqui 65 casos, desculpa, é aqui, 65 casos, ou 2% do total. Eles só fizeram o rebalanceamento para dizer que tinha muito mais de direita do que esquerda, né? Agora, olha só o que ele fala aqui, ó. A definição aqui de terroristas de extrema direita inclui aqueles motivados por supremacia branca, crenças anti-aborto e incels e outras ideologias de extrema direita. E aí que eu falo para vocês, cara, supremacismo branco, isso não é ideologia de direita, ninguém na direita tem esse tipo de coisa. Isso é coisa que a esquerda joga pra gente, né? Joga pra direita esse tipo de coisa, né? Incel também, aqui, ó. Aí o João Eigen fala exatamente isso aqui, ó, que para ler o estudo e ver isso aqui, ele vê um pouco que eles consideram de direita. Incel, anti-aborto e supremacia branca e um etc.
que tá na cara que eles chutaram isso daqui, né? O Eli Vieira ainda lembrou que uma pesquisa que foi feita por William Costello mostra que a maior parte dos incel é de esquerda, meu amigo. Incel, o pessoal gosta de dizer que incel é da direita, né? Incel é celibatários involuntários, pessoas que não conseguem trepar porque não têm o traquejo social, porque são feias, ou sei lá por quê. Né? E a maior parte é de esquerda, não é de direita. O pessoal gosta de dizer que direita são incels e coisa e tal, mas não é, ao contrário, né? Então, ou seja, isso aqui mostra esse absurdo da coisa. Como que eles classificaram esse negócio aqui, ó, de direita 391, de esquerda isso daqui, e aí eles falaram que tiraram o 8 de setembro, o 11 de setembro, mas repara que, na verdade, tiraram todos os ataques islamistas, né, para poder fazer isso daí, né? Enfim, mais uma vez aqui você tem esse problema. Aqui realmente é o número de pessoas mortas em cada ataque, mas não é o único problema, não. Não é o único problema, não. Primeiro, essa classificação também de direita e esquerda que é muito estranha, mas mais do que isso, aí quando você vem aqui no final, olha só. Minha metodologia e minhas fontes estão disponíveis aqui. E aí você clica no aqui dele e tá aqui, ó, terrorismo e imigração. Peraí, terrorismo e imigração? Que história é essa de terrorismo e imigração, né? E aí você vem aqui, terrorismo e imigração, 50 anos de terrorismo estrangeiro nos Estados Unidos. Esse pessoal fez a conta com ataques terroristas estrangeiros, não são ataques terroristas domésticos nos Estados Unidos. Então essa conta toda que a Veja fez aqui é uma conta totalmente sem sentido, não se aplica ao caso do Charlie Kirk, não se aplica a nada, porque são terroristas estrangeiros que eles consideraram de extrema direita e coisa e tal, nesse estudo deles aqui, no final das contas. Eles estão apontando aqui, o próprio estudo deles fala que é terrorismo e imigração, não é atentado de violência política interna lá dentro dos Estados Unidos, né? E, ou seja, mais uma vez totalmente furado. Aí o mais engraçado é isso. Por que a imprensa está com tanta pressa de levantar um monte de estudo para dizer que a direita é mais violenta que a esquerda? Porque eles não conseguem responder um caso muito simples. Me cita aí algum atentado que teve de alguém de direita contra alguém de esquerda recentemente que matou alguém de esquerda. Diz aí, pode pensar, não tem pressa não. Pensa aí com calma e me diz qual que teve lá nos Estados Unidos de pessoa de direita que matou alguém de esquerda recentemente. Pois é, não tem. É por isso que eles ficam putos. Teve a tentativa do Donald Trump, teve a morte do Charlie Kirk, e tem vários outros na história, tem o Bolsonaro aqui, e cita um exemplo do outro lado. Não tem. Aí como não tem, eles ficam trazendo os especialistas dele para inventar coisa com um estudo que nem se aplica ao caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.